Fim de ano, férias, festas, milhões de compromissos, né, gente? Mas a gente não pode esquecer dos nossos bichinhos de estimação. E nessa época do ano, os cuidados devem ser redobrados. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a médica veterinária Renata de Azevedo. Oi, Renata, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigada pela sua presença. É isso. Bom, vamos começar falando que são vários cuidados nessa época do ano, né? Eu queria que você começasse a falar sobre os enfeites natalinos que a gente coloca na árvore de Natal. Aquela bolinha pequena que o cachorro ou o gatinho pode engolir, um laço de fita e até mesmo a iluminação, que às vezes pode dar choque, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter em casa? A gente tem que ter cuidado, principalmente dos enfeites pequenininhos, não ficarem perto do chão. Porque eles têm a grande chance, tudo que é brilhante, é bonitinho, às vezes eles dão tapinha, começam a mordiscar e pode engolir. E aí vai ter que parar numa clínica, às vezes até para fazer um procedimento cirúrgico. Sim, perigoso, né? E tentar ao máximo esconder a fiação das lampadinhas de Natal. Alguns animais não se incomodam, outros adoram brincar de roer e podem tomar um choque na boca. Sim, é machucando a perigoso. língua, o céu da boca. Então, Tem que tomar cuidado para tomar esse fio não bastante estar cuidado com esse fio, para não estar desencapado e até eles não desencaparem mordiscando. É, e a nossa alimentação, né, nessa época do ano muda muito. A gente come comidas mais pesadas, mais fortes, super diferentes do dia a dia. E aí tem aquele dono que sempre pega alguma coisinha do prato e joga pro cachorro no chão. Errado, né? É, eles adoram Esse fazer tipo de isso. comida para eles é um veneno, né, doutora? É, porque assim, nessa época, a comida já é uma comida mais pesada. Então, tende a ser pernil, coisa gordurosa. Então, a chance dele ter depois uma gastroenterite, Intoxicação vômito, alimentar. diarreia, é bem grande. Sem contar que tem alguns alimentos que podem até intoxicar o animal. Aham. Muita gente gosta de colocar uva passa no arroz, esse tipo de coisa. A uva Isso. passa pode até desencadear problema renal no animal. Olha aí. Então, tomar cuidado com o que vai dar. O animal fica com aquela cara de pidão, Fica, de né? coitadinho. Geralmente fica ali do lado da mesa. Então, dá a comidinha dele antes, para ele já estar sem fome. E na pior das hipóteses, ele ficar pedindo muito, já deixa um petisquinho dele separado. Em vez de dar a sua comida, dá o petisquinho próprio para o animal. Ou até na hora da ceia, de repente, isolar o animal, deixar em outro ambiente, até para que não tenha, né? Também. Esse Principalmente se constrangimento até de tiver algum convidado, dar alguma criança, coisa. que a criança adora dividir a comida. Então, aí é Adora. bom separar mesmo. Pede para colocar mais no prato, mas não é para ela, é para o bichinho, Ah, né? sim, com certeza. A gente tem uma pergunta que veio pelo WhatsApp. Qual é, Lari? Elisângela de Hortolândia disse que o gato dela tem muito medo de bombas, fogos, acredito, né? E o que fazer? É Então, normal, né, doutora? Os a maioria dos têm animais mesmo, tem. Eles se apavoram, né? Se Então, escondem. o ideal, assim, é deixar dentro de casa, às vezes dentro de um quarto, de um lugar onde ele se sinta tranquilo, abrigado. Às vezes ele gosta de se esconder debaixo da cama. É. Se puder, fechar a janela, deixar mais para tentar abafar o som, às vezes até colocar um edredom na janela onde vem mais barulho. Pode deixar uma televisão ligada. Eu fazia isso, eu ia te falar isso agora. Eu tinha um cachorro que morria de medo, então eu fazia isso. Quando eu ia sair para virada, né, eu ligava uma música ou a televisão, que aquele som ambiente acaba que Isso. disfarça um pouquinho, Disfarça um né? pouquinho, já ajuda. Não deixar muito alto, que senão até o próprio barulho da televisão, de repente, começa a passar queima de fogos, Pois assusta é, mais. pior ainda, né? Aí vão ser dois. Um sonzinho ambiente, ou um rádio, ou uma televisão fechado dentro de um quarto, ele fica mais tranquilo, mais protegido. Se o dono puder ficar junto, melhor ainda. Mas se não puder, um lugar onde ele se sinta protegido. É, levar para ambiente que vai ter queima de fogos, nem pensar, né, doutora? Não, eu morro de medo quando o pessoal fala que às vezes vai levar o cachorrinho para ver a queima de fogos na praia. É. Ainda mais que ele pode, de repente, se assustar, fugir. Então, se ainda for sair com o animal, não esquece de deixar com alguma identificação. Ah, isso. Porque ainda tem é o risco de verdade, fuga. aglomerado de pessoas, né? Sempre perigoso. Só voltando a falar da alimentação, que eu queria te perguntar do doce, né? Que também tem a sobremesa na ceia de Natal, tem o chocolate, tem alguma coisinha que sempre acabam dando para o cachorro. O doce é um veneno para animal, né? É. Em hipótese nenhuma a gente pode dar doce. Hipótese nenhuma doce. E de todos os doces, o pior de todos é o chocolate. Ah, por quê? Tá? O chocolate tem na composição dele até teobromina. A teobromina é tóxica, ela vai dar vômito, diarreia, pode dar até coma. Nossa, é bom saber disso, Então não dá. Aí quando a família quer viajar para algum local que não aceita, porque a gente já tem hoje em dia muitos hotéis que aceitam animais, né? Mas outros ainda não. O hotelzinho seria uma opção, na casa de um parente, qual que seria o ideal, doutora? Na casa de um parente, se for já um parente que tiver acostumado com o animal, que souber lidar, às vezes é um pai que sempre está, o animal já está acostumado com ele, ele vai ficar bem. Próximo, Está né? sempre próximo, o animal vai ficar bem.
Mesmo mudando o ambiente dele? Mesmo mudando o ambiente, se for uma pessoa que ele está acostumado, ele vai sentir menos. Ou o ideal é ele ficar em casa sozinho e essa pessoa vir dar comida, por exemplo? O cachorro, ele vai bem na casa dos outros. Agora, se for um gato, por exemplo, é o ideal que a pessoa vá até a casa, vai lá umas 2 vezes por dia, troca água, comida, limpa a areinha. O gato se sente melhor no ambiente dele mesmo. Ele fica menos estressado. Então, depende do tipo de animal que você tem. E os hotéisinhos, que a gente vê que tem muito hoje em dia, né? Tem Como muito. Que é isso? Eles são uma ótima opção. Então, assim, eu sempre peço para a pessoa visitar antes, avaliar a limpeza do local, aonde o animal vai ficar, se é um lugar pequeno, se é um lugar grande, com espaço para ele correr, brincar. Levar o animal lá antes também, para ver se ele se adapta. Se é um local que às vezes fica com outros animais, se ele se socializa, se não fica estressado. Como é que ele vai se sentir no ambiente, Como é que ele vai se sentir no ambiente. E o caso de gato em hotelzinho dá certo? É mais difícil, É mais difícil, é mais difícil. A gente fez uma reportagem, a gente preparou uma reportagem sobre hotéis para animais. Vamos ver como é que funciona, é bem interessante. Casa com criança e cachorro é a agitação certa. Aqui, o Chewbacca e a Duda brincam que é uma beleza. Ele fica correndo para um lado e para o outro. Você gosta dele? Sim. Desde que ele chegou, ele virou um integrante mesmo. Ele é um irmão, filho da Duda, que o cachorrinho é dela. Apesar de ser praticamente um membro da família há 10 meses, o Chewbacca não pode viajar para a maioria dos lugares que os humanos vão. O jeito que a Daniela encontrou foi apelar para alguém que cuide dele por um tempinho. Costuma deixar ele no hotel, para não incomodar mais ninguém da família, essas coisas. Então, quando a gente viaja, a gente acaba optando por deixar ele num hotelzinho de cachorro onde a gente confia. Na mala do Chewbacca vai a caminha, o pote de ração, a carteira de vacinação e o brinquedinho favorito. Tudo pronto? É hora de deixar o bagunceiro no hotel. Ele já veio aqui algumas vezes, então já está acostumado. Não precisa de 5 minutos para ver que o Chub curte e muito ficar por aqui com toda essa cachorrada. O serviço de pet hotel é mesmo muito procurado nessa época de festas. A demanda é tão alta que muitas vezes os hotéis não conseguem atender todo mundo. Neste aqui, por exemplo, para Natal e Réveillon, as reservas acabaram em março de 2016. O pessoal quer viajar, né? O pessoal quer dar uma fugidinha e tem que deixar o cachorro em algum lugar. Então é a hora da gente trabalhar bastante. Mas não é só chegar num pet hotel e largar o animal lá, não. É preciso adaptar o cachorrinho ao novo espaço e ter todas as vacinas em dia para que ele possa brincar à vontade. É claro que eles sentem saudades. Só que com tanta atividade e uma boa dose de carinho, os bichinhos podem passar alguns dias sem sofrer com a ausência da família. Nossa função é assim, não é substituir o proprietário, né? Mas é assim, suprir aquela necessidade, aquela falta, a ausência do dono. Então a gente gasta a energia do cachorro, eles brincam durante o dia todo. Eu falo que o hotel pode até ser bom, mas assim, a casa e o dono não tem comparação. Eles cansam bastante a noite. Muito bacana, né? Um ambiente grande, bom, eles brincam bastante. E a gente viu ali também que levar as coisinhas do animal é importante também, né, doutora? Porque aí ele se sente ali pelo menos em casa, com ele aquele se sente pedacinho. mais à vontade. Tem as coisinhas dele com o cheirinho dele, do dono. Ele se sente um pouco mais calmo, mais tranquilo. Fazer isso, né? Mas nesses daí estão super felizes no hotel, viu, gente? Dá pra perceber. E no caso de quem pode levar o animalzinho, vai para algum hotel, para casa de parentes e vai viajar de carro. Quais os cuidados que tem que ter para uma viagem de carro com os bichinhos? Então tá. Tem que separar aguinha, comida, tudo para poder levar, não esquecer que às vezes você também vai viajar e no outro lugar você não acha a mesma marca de ração, tudo mais. Sim. Se ele tiver o hábito de enjoar, for muito agitado, passa antes no veterinário. Que às vezes ele vai prescrever uma medicação ou um calmante, uma medicação para enjoo, para ele não vomitar o caminho todo, esse tipo de coisa. Umas 2 horinhas antes, dá uma alimentação leve e depois não dá mais comida. Para ele ter menos chance de vomitar com o balanço do carro, que nem criança, que às vezes vomita o caminho todo. Criança, E a cada 2 horinhas, dá uma paradinha para fazer um xixi, beber só um golinho d'água e ter um... É muito andar um pouquinho, né? Dar uma também, voltinha. E é muito importante no carro ou ter um cinto de segurança para animal, ou a caixinha de transporte. Ele não pode ir solto, passeando por entre os bancos, que é muito perigoso. Tá aí a dica, então, em viagem de avião também tem que tomar esse cuidado, de repente dar uma medicaçãozinha, alguma coisa, passar no veterinário antes. Tem também. Então tá bom, doutora, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença. Nada.